Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande vitória do Timão sobre o Ceará, hein? Reestreia do Renato Augusto, que golaço, meus amigos. 2 do Adson, melhor atuação sob comando do Silvinho. Vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha onde eu tô aqui, vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando, e eu quero dar uma dica para você. Você não precisa mais pagar a TV a cabo para ver campeonatos europeus. O OneFootball está transmitindo a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo e de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular. Já começou a temporada 21-22, aí o Bayern empatou, o Borussia goleou. Quer assistir de graça a transmissão ao vivo da Bundesliga? O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada. E ó, serve para qualquer celular. Corinthians precisava de uma atuação dessas, né? Ainda mais em casa, onde o time tinha apenas uma vitória em 7 jogos. Já resolveu, na sexta-feira o Silvinho pediu o treinamento aqui na Neoquímica Arena, diferentemente do CT Joaquim Grava, para talvez os jogadores se adaptarem mais às referências espaciais do estádio. Tem isso, rola isso. O jogador, às vezes, né, com uma atividade maior no estádio, começa a ter mais referências e tudo mais, e a gente já está vendo aos pouquinhos um time mais entrosado. Não sei se será uma constante desse Corinthians, mas é visível uma melhora, especialmente com a entrada dos reforços. O Juliano já dá outra cara para o time, o Renato Augusto, mesmo com poucos minutos em campo, a gente já vê a diferença da qualidade técnica que são esses atletas em relação ao elenco do Corinthians. Mas não somente eles, né? A gente já vai vendo um time que tinha uma certa organização, mas que faltava qualidade. É um time que tem uma jogada no primeiro tempo, que sai jogando desde a defesa, impressionante, só que chega às vezes no último terço, na frente da área, muitas vezes faltam opções. Mas aos pouquinhos o Silvinho, diante das alternativas que ele tem, vai tentando encontrar, né, uma formação base. Ele tem uma tendência de manutenção de equipe, viu que contra o Santos o time já deu uma resposta melhor e repetiu a escalação com os mesmos jogadores, o Gabriel jogando de primeiro. Ele tinha o Victor Cantilho, que estava voltando de lesão, mas ele usou o Gabriel como primeiro, o Rony pela esquerda e o Juliano pela direita, mas o Juliano também dá uma flutuada, se desloca, tenta aparecer um pouco mais na área, vem para buscar jogo. Ele é um jogador de muito combate, não fez um jogo brilhante, mas cada vez que a bola chega no pé dele, você vê que ele clareia a jogada. Ele consegue encontrar passes, ele consegue distribuir o jogo. É um jogador de muita qualidade que a gente sabe não está ainda no seu pleno, não está ainda na sua melhor forma física, ou seja, a tendência é só melhorar. A tendência é que ele ainda consiga entregar um pouco mais. O Ceará, que tinha uma invencibilidade de 11 jogos, perdeu aqui. 7º colocado, o Corinthians estava em 13º. Para você ter uma ideia do adversário que o Corinthians enfrentou, esse campeonato está muito competitivo, equipes de maior orçamento estão lá embaixo, outras equipes que têm uma competitividade maior conseguem roubar pontos de outras equipes, estão subindo na tabela. Realmente era difícil o jogo aqui, e o Corinthians se impôs desde o começo, conseguiu ter uma atuação bem consistente, até esperou o Ceará em algum momento e conseguiu chegar aos seus 2 gols no primeiro tempo através do menino Adson. Vejam só, né? Isso é uma aposta do Silvinho. Porque ele tinha outras opções ali, inclusive até o Matheus Vital, que entrou no segundo tempo, foi titular por algum momento. O Adson ganhou uma sequência, fez gol contra o Cuiabá e marcou 2 aqui. O primeiro numa cobrança de lateral do Fábio Santos, o Jô, que saiu muito da área. Eu percebi isso nessa partida. Ele já vinha fazendo isso, né, para tentar fazer aquele tabelamento com os meias, para tentar participar mais do jogo, porque se ele ficar fincado dentro da área, muitas vezes a bola não chega. Ele participa dessa jogada, aí o Rony faz uma jogada muito inteligente, né? Ele ameaça que vai cortar para um lado, corta para o outro, serve o Adson, que de canhota acaba tocando na gaveta do Richard, sem chances para ele. E o segundo gol é mais curioso ainda, porque o Adson infiltra como um centroavante. Ele percebe que o Jô estava um pouquinho mais à direita, ele vê que não há marcação ali no setor, num cruzamento na medida do Fábio Santos, e consegue fazer o segundo gol. Com muito méritos, né? O Corinthians era muito melhor. O Ceará teve algumas investidas através do Mendonça, que o Corinthians conhece muito bem, mas uns chutes assim de fora da área, sem muito brilhantismo e tudo mais. Vem o segundo tempo, e aí, aos 16 minutos, reestreia o Renato Augusto.
E a gente sempre tem uma expectativa muito grande quando esses caras reestreiam, né? Será que eles vão confirmar tudo aquilo que se espera deles? O cara tá sem jogar desde dezembro, o cara veio da China, será que vai ser o mesmo de 2015? É óbvio que não se trata do mesmo jogador fisicamente. Ele já tem 33 anos, o tempo passou. Foram quase 6 temporadas desde que ele deixou o Corinthians em 2015 como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas vejam só como esse tipo de jogador, desse nível de atleta, você não precisa de muita coisa. E no futebol brasileiro, no nosso nível, esses caras vêm aqui e sobram. A gente tem vários exemplos. O Renato ainda não está, obviamente, na sua melhor forma física. Ele chegou a dizer na coletiva que jogaria de 15 a 30 minutos e entrou aos 16, exatamente para jogar cerca de 30 minutos. 6 minutos depois, ele faz uma pintura. Com o Giuliano, ele tabela, troca de passes, né? O Giuliano serve ele vê um espaço na entrada da área e desfere um chute no ângulo, sem chance nenhuma para o goleiro. Um tapa maravilhoso, uma chapada daquele estilo do Renato, sem fazer muito esforço. Claro que ele ainda conseguiu vir para buscar o jogo, ele é um cara que se desloca pelo meio, eu vi muitas vezes naquele balanço do time, né? Às vezes ele ocupar um espaço que era do Giuliano pela esquerda, o Giuliano caiu pela direita. Esses dois jogadores tendem a se entender muito bem, pela qualidade que eles têm, pela inteligência tática que possuem. São jogadores que se adaptam muito bem a qualquer sistema e a qualidade ela se sobressai, né? Quando você tem dois atletas desse nível, é óbvio que a tendência é melhorar. Repito, ainda sem estarem nas suas melhores condições, ou seja, a tendência é que o Corinthians possa evoluir cada vez mais. É uma pena que o Giuliano, que já tinha jogado quase, praticamente mais até, né, do que 90 minutos contra o Santos, porque ele sai ali faltando segundos para terminar o jogo para o Vitinho, ele sai aos 30 do segundo tempo. Jogou aí 75, 80 minutos, óbvio, né? O Silvinho também está dosando isso, era um jogador que não atuava há 3, 4 meses, desde abril, então ele também está retomando aos poucos. Vocês imaginem que daqui, sei lá, uns 4, 5 jogos, eu imagino que o Renato e o Giuliano estejam muito melhores. E aí a gente vai poder ver que Corinthians, efetivamente, a gente vai ter no campeonato nesse segundo turno. A perspectiva é boa, viu, gente? Óbvio que o Corinthians não vai melhorar da noite para o dia, óbvio que não melhorou da noite para o dia, mas as coisas estão evoluindo. Você já vê o jogo com muito mais mobilidade do que já tivera, estou comparando o jogo com ele mesmo nessa temporada, não com o jogo de 2017. A entrada do Adson e dos garotos, assim, ó, aos poucos vai funcionando. O Gabrielzinho ali como primeiro, hoje ele já botou o Xavier para jogarem alinhados ali, para dar uma liberdade maior para o Renato. O Gustavo Mosquito, que até hoje foi um pouco mais travado, mas sempre perigoso pelo lado direito, junto com o Fagner e tudo mais. Ou seja, você vê uma cara, você vê uma estrutura que tem suas limitações, que tem os seus problemas, mas que aos pouquinhos vai evoluindo dentro da realidade. Eu sei que a expectativa com o Corinthians é sempre muito grande, mas me parece muito claro que nesse momento o Corinthians tem uma meta, que é evoluir cada jogo para ficar analisando, observando até onde pode chegar. E a gente só vai ter essa compreensão ali na frente. Não tem muito como você imaginar que o Corinthians vai disputar o título, vai chegar na Libertadores. Agora não. O necessário era melhorar a qualidade técnica do time e isso está acontecendo. Na sequência, a gente vai ver pelo que o Corinthians briga nesse campeonato. Mas eu gostei muito da atuação. Dá para ver que o Renato e o Giuliano vão acrescentar muito para esse time e aos pouquinhos, né? Quando você tem um coletivo consistente e algumas individualidades que são potencializadas, você acaba contaminando o resto de uma forma positiva. E aí você vai ver outros jogadores, digamos, agregando e se beneficiando dessa qualidade desses reforços. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!